Sabe que depois que a gente passou pra nossa vida no motorhome, eu jamais pensei que se um dia a gente fosse voltar a ter uma casa normal, se a gente fosse voltar por algum problema, por uma casa fixa, eu jamais pensaria que fosse tão difícil assim se adaptar. Mas na verdade, meus amigos, essa é a nossa segunda casa já nessa pandemia que a gente tá passando. Como a gente falou no vídeo anterior, a gente estava em Florianópolis, estamos em Florianópolis, mas a gente teve que mudar de casa. Antes de tudo, deixa eu mostrar pra vocês a vista que a gente pegou agora através do Airbnb. Olha isso, meus amigos, aqui assim a gente tem essa mata, que é uma mata selvagem, e atrás, logo atrás disso aqui, vamos ver se vocês conseguem escutar o barulho do mar. Atrás dessa mata aqui já é o mar. A gente meio que optou ficar num lugar assim aqui em Florianópolis, afinal a gente gostaria de ficar um pouco mais próximo da natureza, um pouco mais próximo do mar, pegar um local que batesse um pouco de sol, e a gente encontrou aqui, afinal minha cunhada mora aqui próximo, só que a gente tinha ficado num outro apartamento, e o outro apartamento não tava batendo sol, o outro apartamento tava muito fechado, e o outro apartamento ele tinha muita poeira. Putz, se a gente ficar num local fechado, num local cheio de poeira, um local que a gente não consegue ao menos pegar um sol, num momento como esse que a gente tem que ficar em casa, é meio complicado, né? Ainda mais nós que estamos acostumados aí nesses últimos 2 anos, tá indo pra cá, indo pra lá, apesar que essa nossa vinda pro Brasil tá sendo assim também. Fui São Paulo, Rio Grande do Sul, Florianópolis, agora Florianópolis, troca de casa também. Antes a gente tava no motorhome, a gente trocou para outro motorhome, e é esse o ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, porque eu recebi uma mensagem lá no Instagram perguntando: Ica, por que vocês trocaram de motorhome? E sabe que é verdade, porque afinal a gente ainda nem compartilhou os motivos que nos levaram a trocar esse motorhome, a trocar um motorhome antigo pelo motorhome que a gente tá agora ultimamente. Foram alguns fatores que determinaram muito essa nossa troca. Na verdade, quando a gente começou nossa viagem, a gente nem imaginava que o motorhome que a gente tá agora era o motorhome dos nossos sonhos. Porém, nesse tempo aí a gente foi entendendo, a gente foi vendo o que a gente realmente precisava, e a gente acabou chegando num denominador comum entre a Mai e eu, e a gente entendeu que esse aqui sim era o verdadeiro motorhome que a gente quer levar por longos anos da nossa vida. Na verdade, o primeiro Namaskar, o primeiro motorhome, ele foi um motorhome especial que a gente sempre desejou. Afinal, os pais da Maia tinham um motorhome aqui no Brasil, e esse motorhome foi o motorhome que a gente teve como exemplo, que a gente sempre provou e falou assim: não, a gente quer um motorhome assim porque é um motorhome especial, um motorhome justo pra gente fazer a nossa viagem. Porém, com o passar do tempo, as coisas mudam, né? As coisas mudam e a gente acaba vendo o que realmente precisa, o que realmente a gente precisa para continuar a nossa viagem. Muita coisa mudou, muitos planos mudaram também. E vamos lá, vamos ver o que a gente separou aí de ponto principal que a gente decidiu fazer essa troca de motorhome. Cozinhando, e eu sou um pouco desajeitada. Eu amo cozinhar, mas eu sou bem desajeitada. Olha só! Aí eu fui colocar aqui a panela com champignon e derrubei a cuia virou. Olha o chão, que sujeira. Faz parte. Mal tava compartilhando aqui com a galera os pontos que nos levaram a trocar o motorhome. Afinal, teve um cara que nos perguntou lá no Instagram. E o que a gente responderia pra essa galera? Qual o primeiro ponto que te fez trocar de motorhome? Então, durante esse período da viagem, acho que pra mim o primeiro ponto foi: eu tive infecção urinária. Mentira, eu tive pedra no rim. E o que aconteceu? Ficar na mansarda lá em cima, né, na cama em cima, doente, né, ruim, incômoda, com frio, não foi muito agradável. E aí, assim, se eu deitasse embaixo, o Ica não ia poder trabalhar, porque a gente não tinha outro espaço, e tava frio, não dava pra montar uma mesinha lá fora. E aí depois eu também tive um dia na Itália, lembra, nego, que nós dois ficamos doentes, com febre e tudo. E a gente já tava nessa tendência, né? Nossa, dormir lá em cima no frio, porque dormir lá em cima é tranquilo no dia a dia, mas no frio ou quando você tá doente não é muito agradável. E você ter só um lugar pra trabalhar mesmo também limita muito. Então, assim, a gente pensou, bom, primeiro de tudo, camas. A cama lá em cima e as 2 camas atrás que a gente levava pra passear, que não tinha necessidade nenhuma. Então acho que pra mim realmente foi essa sensação de ter mais liberdade de dormir num espaço traseiro, como era dos meus pais, né? Os meus pais tinham a cama em cima, mas atrás também tinha um espaço onde eles dormiam. Na verdade a cama em cima, ela era muito gostosa, ela era muito grande, principalmente pra mim, porém só o trabalho da gente ficar colocando a escada pra arrumar a cama, pra depois descer, pra tirar a escada todo dia,
Isso já dava um pouco de desconforto, afinal quem tava na sala também tinha que sair. E outra coisa, quando a Má ficou doente, isso era muito ruim, né? Ter que subir escada, descer, subir escada, descer, ainda mais com dores no corpo. Vai sair coisa boa aqui. Tô fazendo uns snackzinhos de batata e de cenoura. Depois da cama, qual foi o segundo ponto? Então, o segundo ponto acho que foi esse link com a cama, de se a gente quisesse dormir embaixo ou ia dormir separado, que é uma coisa que a gente não gosta no beliche, ou a gente ia abaixar a cama e não ia ter mais mesa. E aí a gente começou a pensar, né, por que não ter dois ambientes em casa? Porque eu gosto muito de ficar deitada na cama, lendo, o Ika gosta de ter o espaço, a concentração dele na mesa no momento em que ele está concentrado no trabalho, ou no momento em que eu tô criando, eu gosto de usar a mesa e ficar ali no meu momento, no meu cantinho, aí o Ika fica lá atrás trabalhando, né? A gente tem uma mesinha, ele bota o computador. Então por que não a gente ter dois ambientes pra gente poder utilizar melhor esse espaço? Então acho que foi o segundo ponto também, né? Afinal, ficar levando muitos espaços que a gente tinha dentro do motorhome, muitas coisas simplesmente pra viajar junto conosco não fazia sentido. Então a gente resolveu também diminuir um pouco o tamanho do motorhome, seja 20 centímetros, que é a diferença de agora, porém a gente também não tem a cama em cima. E o motorhome de hoje, ele parece muito mais amplo do que o motorhome anterior. Eu acho que o outro ponto que pegou bastante é que eu lembro que a gente às vezes gosta de se enfiar nos lugares que deveria ter uma 4x4 para ir bem tranquilamente, ou ter um carro um pouco mais alto. E o Namaskar, ele era aro 15, né? Isso. Ele era aro 15, então ele era muito baixo. E aí ele era muito baixo, ele era muito pesado, porque tinha mansarda, ele era mais longo. Então assim, a gente queria um carro que tivesse aro 16, porque dá muita diferença. Então eu acho que esse foi um outro ponto que fez a gente pensar em mudar. E gente, tudo isso que a gente tá passando pra vocês também pode servir de dicas pra quem tá querendo ir pra estrada, porque a gente não tinha noção no começo das nossas necessidades na viagem. E depois de um tempo tendo a experiência no primeiro motorhome, a gente começou a compreender sobre essas necessidades. Então fica a dica aí pra vocês. Eu acho que essas dicas que a Má passou têm extremo valor, porque tudo que a gente errou lá atrás, vocês não precisam errar se vocês forem escolher o motorhome de vocês daqui pra frente. Essa questão que ela falou de tipo ele ser muito baixo, ele ser muito alto, é que ele era baixo a roda, a suspensão, o motorhome antigo, e ele era muito alto de casa, ou seja, aquela parte em cima do motorista, onde é que ficava a cama, às vezes a gente pegava e arrancava galho de árvore. Teve um dia que eu bati numa marquise, num posto de combustível, sorte que a gente tava muito devagar, lembra, Má? Então são alguns detalhes, alguns pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora da gente depois usufruir desse carro. Outro ponto que a gente não pode esquecer, né, falando da cama em cima, da altura, é que a mansarda, que é a cama em cima, ela pesava muito e a aerodinâmica do carro não era a mesma, então gastava mais gasolina, pesava muito mais o carro. Então foi um dos motivos da gente optar. Tudo indicava que a gente tinha que pegar um carro sem a mansarda e com a cama atrás, né? Essa é a verdade. Isso tudo que a gente está falando se encaixa, por exemplo, entre disposição, tamanho e peso de motorhome, que são, acredito que é um dos pontos mais especiais que a gente tem que olhar quando a gente for escolher o nosso. O nosso, ele tinha 7,17 metros, o de hoje ele tem 6,95 metros. Porém, o nosso bagageiro hoje ele é muito maior. A gente tem uma cama atrás, uma cama traseira que é muito maior, muito mais espaçosa. E a gente não tem tanta altura e peso como o motorhome antigo. Isso permite a gente andar, por exemplo, a 10, 20 km a mais por hora, ou seja, 90 a gente pode andar a 110 tranquilamente, que a aerodinâmica não faz diferença alguma, nem movimenta, o carro anda direitinho. E pra mim, gente, tem um segredo nesse novo motorhome que foi, assim, emocionante quando eu descobri. Ele tem uma disposição de armário, além do bagageiro, ele tem uma disposição de armários muito boas para guardar roupa e deixar a roupa organizada. E como eu tenho muito material de trabalho, embaixo da cama tem um armário gigante. Gente, eu não sei, acho que é dessa largura, né, da largura da cama e do comprimento, que eu tenho que enfiar a mão lá dentro. Então os meus materiais ficam concentrados num lugar só. E no outro Namaskar, eu tinha que pegar aqui, pegar lá atrás, pegar de um lado e pegar do outro. Então pra gente que trabalha, e eu que tenho muitos materiais, canetas e tudo, é muito bom você procurar um motorhome
que tenha bastante armário. Na Mascar já não tinha tanto. Espera aí, eu acho que isso aí já é motivo, já é assunto pra gente fazer um tour pelo motorhome e mostrar todos esses detalhes, né? Vamos falar sobre o que levou a gente a mudar. Que saudades do motorhome. E depois que a gente começou realmente a conhecer vários motorhomes italianos, europeus, a gente começou a ver várias exposições. Nossa, muitas. A gente ficava até Lembra? confuso. E esse motorhome, ele acabou se tornando nosso sonho mesmo, de falar, nossa, mas a gente quer uma cama náutica, que é a cama que a gente tem agora lá atrás, com espaço pra gente dormir. E pra deitar com as negras. nesses últimos 2 anos isso se tornou nosso sonho, exatamente. E foi muito engraçado porque a gente pesquisou. E se eu não me engano, esse motorhome que a gente tem, ele tá no mercado há menos de 10 anos, né? A disposição dele. Ele não tá há muito tempo no mercado, eu não sei exatamente a data, o modelo, isso. Só que, gente, a hora que a gente olhou pra aquele motorhome, acho que até mais eu, né? Porque o Ica ficou... Eu olhei e falei, Ica, esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho, é pra isso que a gente vai trabalhar, pra esse motorhome. Daí o Ica tava meio na dúvida. Quando a gente entrou... Foi emocionante, assim, teve alguém que chorou, teve alguém que encheu os olhos de lágrimas. Falei, gente, é isso. Só que foi um momento que a gente trabalhou muito também pra gente conquistar isso. E olha que doido, cara. Como a gente comprou em euro e a nossa moeda, o real, tava muito desvalorizado já frente ao euro, por questão de 4 meses a gente economizou muito dinheiro porque o euro disparou. E a gente acabou comprando isso há 4 meses atrás. Então, só essa fração de tempo, a gente acabou, digamos assim, vamos botar entre aspas, ganhando dinheiro com essa transação. Claro que é um motorhome de um valor bem mais alto. Vocês podem conferir o vídeo sobre esse motorhome, tem valor, tem tudo aqui no vídeo aqui embaixo desse vídeo que eu vou deixar aqui. Foi um momento muito especial para a gente também, não só de realizar um sonho, mas também de aproveitar a oportunidade e carimbar o que a gente tanto queria. Tem mais 2 detalhes aí, né? Quando a gente pensou nesse motorhome, que seria o motorhome dos sonhos, a gente pensou no motorhome de longa data. Então a gente precisaria de um motorhome com qualidade, o Namaskar já estava dando infiltração, já estava dando alguns probleminhas. Então a gente pensou um motorhome que tivesse uma qualidade boa, que a gente investisse mesmo pra ficar uns 10 anos. Por quê? A nossa ideia, mais pra frente, é o que a gente fala, a gente fica sem casa, mas não fica sem motorhome. A nossa ideia é a gente ter filho mais adiante, só que a gente não queria levar a cama pra passear. Então nesse motorhome tem a cama de casal em cima, ela é super legal e aí você baixa ela e depois guarda ela. Quando a gente fizer a altura, a gente vai mostrar esses detalhes pra vocês. Se a gente pensar no carro pra 10 anos, a gente tem que pensar se vai aumentar a família. Então é um investimento pra vida, é um investimento que a gente sempre desejou, a gente tá realizando o sonho agora. E outro ponto também que a gente não pode esquecer é a luminosidade. Muito. Que a gente trabalha bastante. O Namaskar tinha que ficar com a luz acesa, porque ele, apesar de ter um teto solar em cima, ele era mais escuro, a madeira era mais escura. Vocês podem ver que tanto os vídeos da Má quanto do Viver de Mundo, se a gente faz dentro de algum local, ó, tô embaixo da luz aqui pra que a gente consiga ter uma imagem melhor pra vocês, né? Então, esse Namaskar, esse último, ele tem uma luminosidade, uma entrada de luz excepcional, e de ar também. É mais moderno, ele tem um teto solar grande, né, um teto solar enorme na frente, que dá muita luz, apesar de ter a cama em cima. Ele tem 5 clarabóias, né, então assim, e a gente é suspeita em falar, né, porque era a nossa casa dos sonhos. Mas assim, tudo indicou que já era momento da gente trocar o Namaskar pelas questõezinhas ali. Poderia ter arrumado? Poderia. Mas a gente gostaria de ir com mais segurança, com mais tranquilidade e investir num carro que suprisse as nossas necessidades. Já que, vocês talvez não saibam, 60%, 50% do nosso tempo a gente fica trabalhando. A gente não só viaja, a gente fica trabalhando, então precisava de conforto. Exatamente. E o Namaskar antigo já estava dando aqueles pequenos detalhes de 300 euros no mês aqui, 200 numa outra peça, teve um mês que deu 1.000 euros de manutenção, então a gente começou a colocar na ponta do lápis e falar, opa, a gente tá acabando jogando dinheiro fora, então vamos dar uma segurada e vamos pensar o que a gente consegue fazer, né? Falar pra vocês que eu tô com fome, meus amigos, certo? Vai demorar um pouquinho. Meus amigos, muito obrigado por nos acompanhar aí nesse vídeo, compartilhar um pouco desse momento que a gente tá todo mundo isolado, né? Vocês provavelmente na casa de vocês, a gente tá aqui nesse Airbnb aqui em Florianópolis. Vou deixar um cupom de desconto pra vocês aqui embaixo, pra quem quiser curtir umas férias aí, quem sabe depois da pandemia ou vai viajar. Aproveita o link de desconto do Viver de Mundo aqui. E a hora que vocês quiserem pensar em desconto, podem vir nos vídeos do Viver de Mundo, que sempre vai ter ali o link /desconto, vocês vão ter desconto de tudo que é tipo, de Airbnb, de Booking, de seguro saúde, enfim, fica à vontade, meus amigos. E gente, ó, se vocês forem comprar o motorhome de vocês, utilizem essas dicas para pensar nas necessidades que vocês têm. Trabalhar,
dormir, tomar banho, quais são as suas importante. necessidades. Isso é muito importante porque quando a gente começou nessa viagem, a gente não tinha uma orientação assim. A gente tinha experiência só no motorhome dos meus pais. Valeu como experiência, a gente viveu muito bem, mas hoje a gente percebe até no nosso trabalho e no nosso relacionamento da gente ter o nosso espaço, o quanto vem sendo importante morar no Novo Namaskar. Então fica essa dica aí pra vocês, Fica né? essa dica, e a próxima dica será uma dica gastronômica. Tá saindo um champignonzinho aqui, meus amigos. Muito obrigado por nos acompanhar mais esse dia de pandemia. Um grande abraço e a gente se vê.